Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um mapa bem fascinante do desenvolvimento humano. É a teoria das 12 camadas da personalidade, que vem da obra de Olavo de Carvalho. Pense nisso como uma forma de entender a nossa própria evolução, passo a passo. Mas, antes de mais nada, vamos pensar numa coisa. Todo mundo já deve ter se perguntado por que os desafios da vida parecem mudar tanto com o tempo. Aquilo que tirava nosso sono aos 15 anos, hoje, aos 40, pode parecer uma bobagem. Bom, a teoria que a gente vai ver hoje oferece uma estrutura para entender exatamente isso. Ok, vamos lá então. Para começar, o que são exatamente essas camadas? A gente pode pensar nelas como a base, o alicerce para a gente conseguir entender essa jornada toda de amadurecimento que o modelo propõe. Então, o ponto central é este aqui. Uma camada não é só uma coisinha nova que a gente adiciona. Segundo a fonte, é uma reorientação completa da personalidade. É como se o nosso centro de gravidade mudasse. Sabe, o grande objetivo que move todas as nossas energias simplesmente vira outro, de forma bem radical. E o modelo mostra que esse crescimento não é uma linha reta, ele tem um ritmo, quase uma dança. Existem as camadas que são integrativas, que são tipo fases de estabilidade, de consolidar o que foi aprendido. E aí vem as divisivas, que chegam para quebrar esse equilíbrio, para abrir a pessoa para coisas novas e forçar uma busca por um nível mais alto de organização. É um ciclo constante de estabilidade e ruptura, que vai impulsionando a gente para frente. Vamos começar essa subida então. A primeira grande etapa que o modelo descreve é a construção do eu. É uma jornada que nos leva da dependência total lá no início da vida até a afirmação do poder pessoal, na adolescência. As primeiras camadas são sobre os desafios mais básicos de todos. A primeira e a segunda focam no corpo, na hereditariedade, no simples fato de existir fisicamente. Já a terceira camada é sobre começar a entender o mundo, aprender a falar, a andar, a se localizar. É o início da navegação pela realidade. E essa parte aqui ilustra uma das transições mais importantes, a da adolescência. Na camada 4, o grande drama da vida gira em torno da questão afetiva. A validação vem de fora. Mas para amadurecer, segundo o modelo, é preciso avançar para a camada 5. E aí a pergunta muda para: será que eu consigo? Eu sou capaz? A validação passa a ser interna. É a transição da necessidade de ser amado para a necessidade de construir o próprio poder. Bom, uma vez superada essa fase, a jornada continua. A próxima etapa é pegar esse poder pessoal recém-descoberto e começar a aplicá-lo no mundo real, encontrando um lugar na sociedade. Este resumo aqui mostra bem essa escalada até o que a fonte chama de personalidade adulta completa, que seria a camada 8. Fica claro que é um processo cumulativo, né? Começa nos fundamentos físicos, passa pelas emoções e pela autoconfiança, até chegar na aquisição de habilidades de verdade, em um papel social e, por fim, numa síntese da própria vida. E olha só que interessante essa citação. Ela marca uma passagem-chave da camada 5 para 6. O foco deixa de ser a autoimagem, o sentir-se capaz, e passa a ser a competência real. Não adianta mais só se sentir poderoso. É preciso ter resultados concretos. É o mundo real, e não mais a nossa cabeça que se torna a medida do nosso valor. E tudo isso leva até a camada 8. Esse é o ponto em que se atinge um caráter estável, uma personalidade mais ou menos formada. Segundo o modelo, é a primeira vez que uma pessoa tem maturidade para olhar para trás, para toda a sua trajetória e se fazer aquela grande pergunta: afinal, o que eu fiz da minha vida até aqui? Mas a jornada pode não terminar aí. A fonte descreve camadas ainda mais elevadas, bem mais raras, que significam uma mudança de foco total, do sucesso pessoal para uma contribuição de valor universal, que vai além da própria vida. Para deixar isso mais concreto, vamos pegar o exemplo dado para a camada 11, Napoleão Bonaparte. A ideia aqui é que a motivação principal de alguém nesse nível é agir pensando no seu lugar na história. Nessa interpretação, Napoleão não queria só poder, ele queria testar os limites do que um único ser humano poderia fazer para mudar o curso dos acontecimentos para sempre. E no topo absoluto, na camada 12, o exemplo usado é Mahatma Gandhi. Aqui a motivação vai além até mesmo da história. A pergunta que guia cada ação não é mais sobre o legado, mas sobre a relação com o divino, com um padrão eterno. A ação é orientada pelo que é certo para além do tempo e do espaço. Tudo bem, a teoria é bem interessante, mas e na prática, como a gente pode usar isso? O modelo oferece uma ferramenta de diagnóstico bem curiosa que se baseia na natureza do nosso sofrimento.
A pergunta-chave é simples: onde dói? A ideia é que o tipo de problema que mais nos causa angústia psicológica pode indicar qual é o nosso desafio de desenvolvimento atual, ou seja, em qual camada a nossa energia está mais concentrada naquele momento. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito bem claro. Por exemplo, se a dor principal vem de se sentir rejeitado ou da necessidade de ser amado, o desafio central está na camada 4. Agora, se o sofrimento vem de falhar em um papel social ou da frustração com as expectativas dos outros, o foco provavelmente está na camada 7. E se a dor é aquela insatisfação profunda com a vida que se construiu, isso é um conflito típico da camada 8. O que nos leva, claro, a uma reflexão final. Olhando para esse mapa, para esses diferentes centros de gravidade que podem organizar uma vida inteira, fica a pergunta para cada um pensar por si: qual camada parece definir o propósito pessoal neste momento?